Louvado seja Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Aleluia. No livro do Evangelho de João, o Evangelho de João se encontra no capítulo 14, no versículo 27, um versículo apenas. Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 27. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Se há alguém procurando ainda, diga misericórdia, e eu espero um segundo e meio. Amém? Há alguém sem Bíblia? Não? Quero pedir a todos que puderem a se colocar de pé em reverência à leitura da palavra. Amém? Glórias a Deus. Todos acharam? Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora você pode ler junto comigo, a tradução está batendo aí? Dá para acompanhar? Amém? No tempo 3. 1, 2, 3. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Glórias a Deus. Senhor, aí está a Tua palavra, seja alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Sente-se aí no seu cantinho. Cumprimente o irmão que está do teu lado aí, que porventura você ainda não tenha cumprimentado hoje, não tenha... A gente chega, cada um vai chegando, né? E às vezes a gente não tem como falar com o nosso irmão. Dê uma palavra à paz, querida. Deus abençoe sua vida. Paz para você. Obrigado por lembrar de mim. Amém? Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Amém? Amém. Só a senhora e a Marinete que falam comigo. Marinete não veio hoje. Estou sentindo falta dela. Glória a Deus. O resto do povo é todo mitidinho. Ninguém fala comigo. É assim mesmo. É assim. A paz de Cristo seja com a tua vida. Amém? Amém? E se eu disser paz do Senhor? Tá bom também? E se eu disser paz seja contigo? E se eu disser só paz? Tá bom também? Como bom carioca, paz. O mineiro fala paz, né? O carioca fala um bom paz. Paz contigo. E o carioca, como é metido, ele já não fala nem mais irmão. Paz contigo, brother. Né? Que paz é essa? Amém? Amém? Glória a Deus. Que paz é essa? Que você dá tanto. Hein? Que paz é essa? Que toda vez que você me vê, você fala comigo, paz. Que paz é essa? Hã? E por que tem gente que olha para a gente e não dá paz? Hã? Por que alguma gente passa a gente por você e fala assim, hoje eu não vou te dar paz não, estou aborrecido. Mas que paz é essa? É o sermão. Que paz é essa? De que paz a gente fala? Bom, se excede todo entendimento, então eu não entendo. Que paz é essa? Já parou para ver isso, Igor? A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. Então eu não entendo. Que paz é essa? Que paz é essa que você deseja para o seu irmão? Vamos falar um pouquinho dessa paz?
Vamos falar um pouquinho dessa palavra que está quase tão desgastada quanto a palavra amor. Palavras tão fáceis de dizer, mas que o ser humano tem tanta dificuldade de vivenciar. A paz, meu querido, tudo bem? Tudo bom? Hein? Ele fica com medo de mim. Ele está cercando a senhora porque ele não viu a Vera ainda para pedir pirulito. A mãe não traz pirulito para a criança? Já foi lá atrás do pirulito, vê se não foi. Vê se não vai sair com a boca cheia de doce. Que paz é essa, irmãos, que nós tanto falamos? A pergunta que eu quero fazer nessa noite: você vive em paz? A paz te cerca? Uma das orações que eu costumo terminar o culto, eu sempre peço ao Senhor: Deus, que sobre a casa dos teus filhos tenha paz e o que mais? Ninguém nunca ouviu a oração que eu faço no final do culto. Paz e amém. É isso aí. Paz e provisão. Alguém aqui em algum momento da sua vida não viveu em paz? Levante a sua mão. Vou piorar a pergunta. Alguém aqui em algum momento viveu uma turbulência tão terrível que você se perguntou por que nasceu? Alguém já? Se você já, levanta a mão, não se envergonhe. Eu já. Quem já viveu um momento que não tinha paz, chorou muitas vezes pedindo ao Senhor: tudo que eu quero é botar a cabeça do travesseiro e dormir. Alguém já teve dificuldade para dormir porque não estava vivendo em paz? Agora você está entendendo a mensagem. Por que isso nos acontece? Nós amamos a Deus, nós vivemos a vida cristã da melhor maneira que tentamos, que conseguimos. Procuramos ter paz com todos, como nos ensina a palavra: no que depender de vós, tende paz com todos. A Bíblia vai dizer que se você tiver um inimigo, se ele tiver fome, você vai ter que fazer o quê com ele? Se o teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede. Um outro trecho diz que se você amar o amigo, no dia da angústia nascerá um irmão. Todas essas coisas são semeaduras de quem quer viver paz. Davi foi um homem de guerra, de muitas guerras, mas tudo que ele sonhou era em algum momento da sua vida viver em paz. Davi era um homem que vivia bem com todo mundo, menos com aquele que se declarava seu inimigo. Se declarasse inimigo de Davi, estava com um problemão, porque Davi sabia brigar. E ele vencia as batalhas e que entrava. Era alguém inteligente, era alguém disposto, e era alguém que temia ao Senhor. Ele entrou em todas as guerras que teve que entrar. Mas tão logo tenha podido ter paz, ele viveu paz. O sonho de cada ser humano, irmãos, vou tirar por mim, que afinal de contas eu também sou gente. Sonho de cada ser humano, creio eu, é ter o que comer, o que beber, o que vestir, e que ninguém fique toda hora incomodando. Eu quero sair para trabalhar, chegar em casa, encontrar paz, encontrar uma comidinha lá na panela para comer, pagar as minhas contas na data certa, me dedicar ao meu casamento. Para tudo isso preciso de paz. Quem vive em guerra não consegue ter alegria. Quem vive turbulências em cima de turbulências vive triste. E a Bíblia diz que um dos atributos, um dos frutos do Espírito é a alegria. Outro fruto, aliás, uma parte do mesmo fruto é paz. A Bíblia fala que nós um dia viveremos em paz com Deus. Essa paz que você começou aí o sermão me ajudando, dizendo uma paz que a gente não conhece, a paz que excede todo entendimento. Quantos desejam isso? Puxa, como eu quero viver essa paz. Hoje eu vivo em paz. Minha casa é uma casa abençoada. Minha casa é uma casa, Viviane e eu somos um casal jovem,
mas a nossa casa parece uma casa de dois velhinhos. Você encontra silêncio, a menos que a Bela esteja lá. Bela fala 25.000 palavras por dia, quando está com soluço. Se ela tiver sem soluço, ela fala 50.000 palavras no dia. E obriga alguém a gritar: para, Bela! Vem, Bela! Então a paz do silêncio não existe. Mas quando não tem isso, nós vivemos em paz, num silêncio maravilhoso. Pastor, onde você quer chegar? Existe uma paz que Deus deseja te dar. O texto que nós lemos diz que Deus nos deixa a paz. A paz dele, ele nos dá. E não dá como o mundo dá. É uma paz superior. A paz que Cristo te dá, a paz que ele propõe para você, é uma paz que te deixa tranquilo, mesmo como quando parece que o teu barquinho vai afundar no meio de ondas gigantescas. Dia desses estava vendo um documentário sobre pesca de caranguejo no alto mar. Tem hora que parece que o barco vai sumir no meio do mar, daqui a pouco aparece de novo. As ondas são grandes demais. E certamente os pescadores que estão ali dentro ficam atemorizados, se a gente afunda aqui, estamos perdidos. A água é congelante. Quando o corpo humano cai numa água congelante, em 6 minutos dá hipotermia e é morte certa. Jesus estava certa vez num barco com a paz que excede todo entendimento. O vento soprava, balançava o barco, ondas que facilmente engoliriam o barco e todos que estavam ali dentro, e Jesus estava dormindo. Os discípulos questionaram, que paz irritante é essa de Jesus? Ele não vê que a gente vai afundar? Será que se a gente não tocar nele, não pedir para ele acordar, ele não vai parar de roncar? Jesus estava dando uma lição ali. Quem está com Deus não depende de circunstâncias para ter paz. A sua paz consiste de uma promessa. E a promessa de Deus já é tão boa quando é feita como será no dia em que ela se realizar. Ter uma promessa de Jesus já é tão confiável quanto ver a promessa cumprida. Jesus quis dizer para os discípulos com aqueles gestos de dormir no meio de um temporal, que aquele que serve a Deus, mesmo quando todos estão desesperados, ele descansa no Deus da sua salvação. Não quer dizer que você não vai se preocupar com a conta que vai chegar. Não quer dizer que você não vai se preocupar quando um filho seu fica com febre. Não é essa despreocupação irresponsável. Você deve se preocupar. Você deve estar atento para as demandas de se viver nessa terra. Mas há uma paz que excede todo o entendimento. A mulher de Deus, ela sabe que seu filho foi para fora do arraial, abandonou a igreja, se desviou, está andando em más companhias. Mas ao invés dela ir para a delegacia e pedir para o doutor delegado prender o seu filho ou passar uma corrente na canela do menino e prender na cama, ela vai para o joelho e diz: Senhor, eu descanso em Ti, porque o Senhor não me deu filho para poucos dias, como diz a Tua palavra. O Senhor me deu filhos para serem a minha possessão, a minha herança. E Senhor, eu descanso no Senhor, porque Ele foi, mas eu confio num Deus que traz o meu filho de volta. Essa paz é a paz que envolve o coração de um homem que, apesar das crises que o país está enfrentando, ele não se desespera, não vai até agiotas. Ele sai para trabalhar e sabe que o Deus vai abrir uma porta onde não existe. Deus vai fazer caminho onde não enxergamos, para que o seu filho possa ser suprido. Por isso eu tenho orado sempre, Deus, que haja sobre a vida dos teus filhos paz e provisão. São as duas coisas que precisamos nesse mundo, queridos. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, e eu já te falo o capítulo. 1 Timóteo eu também estou procurando. Trecho bem conhecido.
1 Timóteo, capítulo 6, muito conhecido, capítulo 6, e no versículo 3 em diante. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. O apóstolo Paulo, um homem muito experimentado em andar com Deus, foi dele as palavras que diz que eu sei ter tudo não ter nada, sei ter em abundância e sei passar necessidades. Esse homem é que escreve esse texto. Timóteo, 1 Timóteo 6,3, você achou? Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina quer dizer ensinamento, se alguém ensina outro ensinamento, outra doutrina, e que não se conforma com as palavras sadias do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é o quê? Ele é o quê? Você está lendo aí comigo? Todos acharam? Amém? Ele é o quê? Versículo 4, início do versículo 4, ele é? E depois? Não sabe de nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem. Olha só que coisas terríveis nascem do coração que não é um coração em paz. Nascem, número 1, invejas. Número 2, você sabe o que é porfia? Sabe? Sabe o que é porfia? Porfioso é aquele briguento que você está tentando separar a briga. Ele, não, me larga, me larga, me larga. Eu vou nele. Já viu? O irmão está meio irado com outro irmão. Ô, irmão, deixa disso. Não, pastor. Comprei linguiça, agora vai ter que ter feijoada, pastor. Não. Aí começa a trazer aquelas coisas do velho homem, né? Eu dou um... Como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, depois, mas também eu dou uma boiada para não sair. Isso é porfia, isso é tolice. Olha como é que a Bíblia fala. De quem não tem paz no coração, nasce isso aqui, querido. Inveja, gente briguenta. Vamos lá, vamos continuar. Blasfêmias. Uma pessoa que não tem paz e não confia em Deus, blasfema o dia todo. A blasfêmia é uma palavra arrogante, falando de um Deus que ele diz que conhece, mas não conhece. Então, quem não tem paz tem blasfêmia. Ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da... Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Olha só o que ele vai dizer no final do versículo. Dos tais... Está com medo de dizer? Fala aí. Dos tais... O que quer dizer isso? Sai de perto. Crente, deixa eu te falar um negócio aqui. Posso falar porque estou muito seguro no que eu vou te dizer. Crente chato, que tu aconselha, daqui a pouco ele vai lá e volta. Tu aconselha. Não, pastor, não, meu irmão, para com isso. Deixa disso. Rapaz, muda de mente. Não, porque, veja bem. Sabe essas coisas? O que o apóstolo manda eu fazer? Sai de perto. Daqui a pouco, se você ganhar uma pessoa assim na igreja, e você aponta lá na porta, oi pastor, opa, tchum! Bota a barba de molho, de repente você é um dos tais. Porfioso, chato, que não se converte. Pastor, por que essa mensagem? Porque ela é necessária. A igreja precisa viver em paz. Sabe qual é o meu sonho para essa igreja? Não é fazer templo grande, não é o ar-condicionado, muito embora todas essas coisas sejam boas e necessárias. Melhor coisa da igreja não é ter prédio bacana, não é falar na rádio, não é ter foto bonita no Facebook. O bom da igreja é viver em paz, irmãos. Coisa boa é paz. É você servir a Deus. Peço atenção de todos, por favor. É você servir a Deus com tranquilidade de coração. O Senhor Jesus disse, eu vou vos dar a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou dar a paz igual a que o mundo dá. Eu vou dar uma paz melhor. Uma paz que consegue descansar na minha graça.
Se você é uma pessoa que tem servido a Deus nessa igreja, você precisa aprender isso. A viver em paz, a ter singeleza de coração. O que é isso? É ter um coração simples. Se você está ambicionando entrar por essas portas e do dia para a noite você descobrir que alguém profetizou aqui que você vai viajar para Paris com tudo pago, ida e volta, com todas as coisas maravilhosas que você possa encontrar lá, espera alguém chegar daqui e me dizer, olha, que o Senhor está te dando, pode ser, mas eu não te aconselho a ficar esperando por isso não, porque essa não é a vertente desse ministério. A vertente desse ministério é servir a Deus com alegria, com verdade, olhando todo dia, tentando olhar por uma nuvenzinha para ver se tem um anjo se preparando para tocar uma trombeta. Esse é o nosso ministério. É um olhinho aqui na terra, cuidando das coisas da nossa vida, em paz, trabalhando com as próprias mãos, se alegrando no Senhor, e o outro olho, olhando para o céu, porque eu estou doido para ouvir essa tal dessa trombeta tocar. Esse é o sonho dessa igreja. No nosso meio não vale pessoas que venham para tirar a nossa alegria de servir ao Senhor. No nosso meio não vale perturbação. Porque senão perde o sentido a gente se encontrar. Oi, pastor Lenilton, paz. E eu não viver em paz. Chega a Lília, paz será contigo, paz do Senhor, paz, sei lá, paz, toma paz, Lília. Olha aí, recebe um montão de paz. E não conseguir ter paz com a Lília. Ou ela não me vê tendo paz na minha vida. Esses são alguns dos frutos, irmãos, de andar com Jesus. Esse é um dos frutos de andar com Jesus. Constantemente eu me preocupo com o que as pessoas vêm buscar, em Deus. Acredite, há pessoas que não vêm buscar coisa nenhuma. Há pessoas que vêm à igreja porque sexta-feira não tem o que ver na televisão, então eu vou para a igreja. Há pessoas que vêm na igreja domingo porque aprenderam com a família que domingo é domingo do Senhor. Pessoas que estão ligadas com Deus. São pessoas que vêm para adorar, que vêm para buscar a face do Senhor, que vêm buscar uma palavra que mude a sua história, que vêm buscar uma palavra que mude a sua maneira de pensar, que por acaso possa estar equivocada. E tudo isso Deus vai transformando a sua vida e agregando à sua vida porções generosas de fé. Quando começamos a nossa caminhada com Deus, nós temos uma fé muito frágil, muito fantasiosa, muito baseada naquilo que ouvimos das outras pessoas. Mas conforme vamos caminhando, todos os dias à casa do Senhor, buscando em Deus, aprendendo com o Senhor, vencendo batalhas, crescendo na graça e no conhecimento, a nossa fé vai aumentando. E quem tem fé tem paciência, tem perseverança, tem alegria no espírito, tem paz. Parece um paradoxo, parece uma coisa controversa, parece uma coisa de duas faces, mas não é. A Bíblia é muito clara com cada um de nós e você deve estar muito atento a isso. No mundo tereis... Isso é muito comum a gente conhecer. E a gente sabe porque a gente vive isso. No mundo você terá aflições, terá preocupações. Há um dia em que as preocupações são maiores, mas essas coisas não têm o poder de tirar aquilo que o Espírito produziu em você. E eu vou te dizer por quê. Porque o que o Espírito produz em nós, a obra de Jesus lá na cruz do Calvário, não foi uma coisa frágil, não foi uma coisa fácil de se trocar. A obra de Jesus na tua vida, a morte no Calvário, não foi uma coisa sem poder. E a obra de Jesus não é uma coisa sem valor, que você compra 3 por 10 na feira de domingo.
A obra de Jesus foi paga com preço de sangue. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades. Pastor, por que então eu ainda tenho tantos pesares? Talvez seja porque você não tem ido até Ele, não tem ido até o pé da cruz. Quantas vezes você tem ido ao pé da cruz e se prostrado diante do Senhor e dito: Senhor, o Senhor está aí por um motivo. A palavra diz que o Senhor está aí carregando a minha culpa, o meu pecado, a minha dor. Então, Senhor, eu trago a minha dor, eu trago a minha preocupação, eu trago a minha luta, eu trago também, Senhor, os meus sonhos, eu trago tudo que há em mim, eu trago ao Senhor. E depois de fazer isso, sabe qual é o resultado imediato? O teu coração se enche de paz. Se você tem tentado caminhar na fé cristã, sozinho, pela sua própria capacidade intelectual, se você tem tentado caminhar na caminhada cristã, sem lançar tudo aos pés de Cristo, se você tem tentado carregar um fardo, Jesus disse que o fardo dele é, e o seu jugo é, sabe o que é jugo? Sabe o que é jugo? Jugo, no contexto de Jesus, não é o jugo daqui do Nordeste brasileiro, não, tá? Não é aquele jugo que se joga em cima do jumento para ele carregar, não. Isso também seria fardo. Jugo é ensino. Lançai sobre mim as vossas... Porque o meu fardo é leve. Ou seja, o que eu dou para vocês carregarem é apenas uma fração que lhes resta para lhes manter sinceros, focados na caminhada. Mas o peso maior eu carreguei. O meu jugo, ou seja, o meu ensino é suave. Por que ele disse isso? Porque lá naquela época, os fariseus lançavam um ensino pesado para que as pessoas vivessem e as pessoas não conseguiam. O que fazia com que os fariseus fossem especiais. Se você está numa igreja e a igreja começa a colocar um jugo pesado demais, um ensino tão difícil, que você tenha muita dificuldade para caminhar com Cristo, então esse não é o ensino de Jesus. Jesus disse que o jugo dele, o ensino dele, é mais suave do que o jugo dos fariseus, do que o ensino dos fariseus. Algumas coisas que eu preciso que você aprenda nessa noite para a gente caminhar para o final dessa mensagem. A graça de Cristo não lhe dá autorização para ser libertino, para fantasiar com relação à tua liberdade e achar que pode tudo. A graça de Cristo ainda requer de você que você tenha sinceridade, santidade, vida com Deus. A graça requer isso de você. Mas a graça traz uma tranquilidade ao teu coração de que o teu nome está no livro da vida. Se você não tem vivido com essa alegria, você deve se esmerar um pouco mais em buscar a Deus, porque este é uma obra que o Espírito de Deus, Ele mesmo produz no teu coração, a certeza da salvação. Pastor, eu não tenho tido certeza. Se você não tem, você deve se preocupar com isso e deve buscar em Deus essa certeza. Você deve jejuar, você deve buscar na palavra, você deve orar, clamar a Deus para te dar discernimento, porque aquele que é salvo, o Espírito de Deus revela em seu coração o dom da salvação. Você deve procurar isso. E uma vez tendo encontrado isso, tudo mais perde valor. Quando você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida, quando você sabe que você vive uma vida que o livro das obras não implica com você, você está bem, você vai ter paz. A Bíblia diz que no último dia da humanidade, antes do gozo eterno, haverá um trono branco, onde todos serão julgados. E a Bíblia diz que se abrirão os livros. E abrirá-se primeiro os livros das obras, onde vai constar cada coisa que você fez. E também se abrirá um livro chamado Livro da Vida,
e aqueles que não estiverem com o seu nome escritos lá serão lançados na perdição eterna. Isso é algo que você deve colocar no seu pensamento. Não importa para Deus se você caminha 30 anos, 40 anos, 60 anos. Se você é crente há tanto tempo, para o Senhor, isso não tem valor definitivo. O valor que Deus dá ao seu servo é aquele que ele achar como servo bom e fiel, vigiando em todo o tempo. Na parábola das 10 virgens, isso fica muito explícito. Eram 10 virgens, então eram 10 crentes, eram 10 ministérios. A metade estava desapercebida, mas era crente. A metade dizia ser crente, carregava a Bíblia, ia para a igreja 2, 3 vezes na semana, sabia falar amém, sabia falar vaso, sabia falar outra, como é que o evangeliquez fala? Vaso, fala profeta, paz do Senhor. Que mais que o evangeliquez ensina? Desenrola o rolo, é o manto, essas coisas que o evangeliquez nos ensina. Essa igreja que estava desapercebida, as 5 virgens que estavam desapercebidas, eram evangélicos. Tinha tudo de crente, mas não vivia em paz com Deus. O que você deve se preocupar não é se você é crente ou deixa de ser. Você deve se preocupar e sair daqui hoje com a tua cabeça muito focada nisso, é se o teu nome está escrito no livro da vida. Porque essa é a paz que você vai conhecer, que excede todo entendimento. A Bíblia diz que quando você encontra Cristo, você encontra algo que você não teria em religião nenhuma no mundo. Quem encontra Cristo sabe que encontrou. Uma outra verdade, quando Deus fala contigo, você não tem dúvida de que Deus falou. Pode ser que um relâmpago não cruze o céu, pode ser que não aconteça um terremoto, pode ser que não aconteça nada físico na face da terra para provar que Deus falou contigo, mas o teu coração estremece na presença dele. E você tem certeza, foi Deus que falou. Quando só parece que Deus falou, então foi porque ele não falou. Porque quando Deus fala, a terra treme. Que terra, pastor? O teu coração. Quando Deus fala, é inegável que ele falou. Falamos muito de se você tem promessa ou não tem promessa. Se eu perguntasse aqui no início do culto, quem tem promessa? Todas as mãos se levantariam. Todo mundo diz ter uma promessa. Agora, quem foi que te fez essa promessa? Será que essa promessa veio de Deus? Será que você não tem perdido a sua paz com vozes estranhas? Eu te aconselho nessa noite a sair daqui e fazer como está no texto de Filipenses 4:7, que é essa paz que excede todo entendimento. Procure viver com Deus, meu irmão, minha irmã. Procure prestar atenção nas coisas que você diz, porque elas refletem quem você é. Quando você diz para um irmão, Ione, paz, geralmente é acompanhado por esse gesto, né? Manadi, paz. Janice, paz. Alguns ficam mais empolgados e fazem assim, paz! Né? Um amigo meu foi tocar numa igreja, aí falou que tinha um pregador, pastor Lenilton, que ele fazia assim. Ele falou, eu vi isso aí no Street Fighter, esse é o Hadouken. Felipe jogou muito Street Fighter, né? Falou que o pregador fazia assim. Receba! Né? De repente o pregador também era jogador de Street Fighter, né? Não é essa a paz. A paz que excede em todo entendimento é aquela que você tem no meio de uma luta, quando você deveria estar chorando. A lógica diz que você deveria estar desesperado, desesperada. Mas você olha para o céu e fala, Senhor, é mais uma que eu preciso de um milagre. Senhor, estou precisando daquela ajuda de novo, Senhor. E sabe o que Deus fala? Ótimo,
Eu amo quando os meus filhos me procuram. Eu sou um Deus que abençoa mesmo. Eu estou pronto para ouvir a tua voz. Ô filho, por que você não orou antes? Ô filha, por que você não clamou antes? Eu estava aqui te esperando, pronto para ouvir a tua voz. Receba a paz. Receba a paz. Nessa noite, fique com essa mensagem. Pode ser que amanhã você saia daqui hoje e amanhã você esteja no meio de um fogo cruzado. O inferno se levante para tirar a tua paz, para roubar a tua fé, para tirar a tua alegria de servir a Deus, para tentar te fazer murmurar, para tentar te fazer desistir da caminhada. Descansa em Deus. Essa é a prova da nossa fé, que quando a luta vem, você não murmura, você não desespera, você nem cogita aquela palavra terrível que diz: eu vou me desviar, eu vou sair da casa do Senhor. Do que está adiantando? Eu estou há tanto tempo nesse negócio e nada acontece. Quem anda com Deus não tem isso no coração. Vive em paz. Que paz? A paz que excede todo entendimento. Permita que Deus produza isso em você. Permita. Esse é um fruto do Espírito. Paz. Nós estamos vivendo no nosso país dias muito difíceis. As pessoas que prestam serviço, as pessoas que trabalham em empresas, os próprios empresários estão vivendo dias muito difíceis. É uma época que a gente ouve muita murmuração. É uma época que os filhos de Deus querem se assemelhar aos filhos das trevas e ficam praguejando o emprego que têm, ficam praguejando o salário que possuem. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que sonha com aquilo que você chama de problema. Já ouviu esse ditado? Que o teu problema é o sonho de muita gente? Para de reclamar, minha irmã. Se você está empregada, se você está empregado, se você tem um trabalho, espere em Deus, a onda vem, mas ela vai também. Cristo está no teu barco ou não está? Aguarde em Deus, murmura não. Deixa eu te falar uma coisa, uma multidão muito grande saiu do Egito. Os murmuradores morreram no deserto, não adiantou nada sair do Egito, não adiantou nada. Deus se tirou do Egito que você vivia, mas se você não aprender a caminhar com Deus e a entender a voz do Espírito Santo tratando contigo, e Ele exige de você que você progrida. Não existe caminhada de fé estática. Não, eu vou plantar aqui, vou ficar aqui, quando Jesus vier buscar a igreja, eu vou estar aqui. Não é assim. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja, é uma coisa progressiva. A fé que você teve semana passada ficou lá. Você precisa de uma fé para esses dias. O inferno se reinventa todo dia para tentar roubar a tua paz, roubar a tua fé, roubar o teu projeto, roubar as tuas virtudes. Você tem que buscar em Deus. Por isso que a Bíblia diz: orando e jejuando sem cessar. É sem cessar. A vida com Deus é uma vida contínua, progressiva. Aprenda essa lição. Seja verdadeiro com o Senhor. Não viva na vida, deixa a vida me levar. Não é assim a vida do crente. A vida do crente é vida diária, é caminhada diária. Se você não pensou em Deus hoje, tem algum problema com você. Se você pensou em todas as coisas, falou com todo mundo, cantou todas as canções, e em nenhum momento do teu dia você se lembrou de Deus, você está com um problema muito grande. Você pensa que é crente, você pensa que é de Deus. Aí o dia mal vem, você não tem robustez para aguentar a tormenta. Você precisa trazer Deus para o teu dia. Você precisa acordar e sentir Deus na sua caminhada, se preocupar se Cristo está caminhando com você, ou você com Ele. Se preocupar se no trabalho que você desenvolve não tem nenhuma falcatrua. Se aquilo que você põe a mão, se não for abençoado, não vai para a tua casa. Não pode ter capa escondida no teu arraial.
Só tenha na sua vida aquilo que Deus te der. Só esteja onde Deus te levar. Não esteja onde Deus não quer que você esteja. E uma coisa, aguarde nele. Mas, pastor, Jesus está demorando. Aguenta firme. Aguenta firme. Ele vai se levantar. Aprenda com Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, olha, quando Jó disse isso, acho que explodiu uma bomba atômica no ouvido de Deus. Tem declarações que a gente faz no dia difícil, que eu acho que é a maior expressão de adoração que há. Eu acho que a vida toda de Jó, ele nunca foi tão feliz do que quando ele disse essa frase: eu sei que ele vai se levantar e vai julgar a minha causa. É uma certeza tão grande que proporciona fé àquele que a tem. Se você no dia da dificuldade, você murmurar e você afrouxar a mão, diz a Bíblia que tua força será pouca. Então, tenha paz em Deus. No dia da dificuldade, se o inimigo se levantar, se o amigo se levantar, diga: eu sei que o meu Redentor vive. Está difícil hoje. Eu posso chorar essa noite. Eu posso chorar 200 noites. Mas eu sei que uma hora o meu Deus vai se levantar, Ele vai julgar a minha causa, Ele vai abater os meus inimigos, Ele vai me dar uma bandeira para eu levantar na cara deles, vai botar uma mesa diante dos meus adversários, e Ele vai me fazer prosperar nessa terra, porque esse é o meu Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida.